Olá, bom dia. Aqui mais uma vez, às 11 da manhã, para conversar sobre a escrita e este momento que vivemos. Hoje eu vou conversar com o filósofo Vitor Hugo Fonseca e a gente vai falar sobre uma questão específica, bem interessante e instigante para falar nesse momento, que é a história da peste ateniense, que aconteceu no século V a.C., quinto antes de Cristo. E vamos esperar o Vitor entrar. E estou aqui, né? Tava lendo um pouco, enfim. A gente vai centrar a questão num autor, do Tucídides, que escreveu o livro A História da Guerra do Peloponeso, que é um livro que é cabal, assim, para a historiografia do mundo ocidental, e que conta a história dessa guerra, que é uma guerra longuíssima, que devastou ali essa região, que pegou todos os povos gregos, mas não sou eu que vou falar isso, é o Vitor. Os meus convidados nunca fizeram live, eles ficam, acho que, meio perdidos no mundo virtual. Olá, Vitor. Você precisa só pedir para entrar. Isso. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem, Paulo? Tudo e você? Tô bem também. É meio difícil, eu tenho um pouco de dificuldade também com essas questões tecnológicas, mas Tudo bem. Meu filho tá aqui. Não, mas é isso, viu? É fácil. deu certo, né? Você ficou Assim, esperando muito tempo? Eu tava vendo você falando, mas não, eu não não, conseguia entrar. um minutinho. Só que sua cara também, só põe um pouquinho mais para baixo, talvez. Ah, opa, Aí a gente sim. consegue te ver melhor. Bom, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar desse assunto que infelizmente tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Sim, Que é essa questão da peste aí ateniense, e calcado num autor que é o Tucídides, né? Que tem esse sim. livro aí, A História da Guerra do Peloponeso, que é cabal aí para a história, da história do mundo ocidental, enfim, né? Queria que você... resume aí o livro, né? Brincadeira. É, foi, a peste veio no meio da guerra, né? A gente tem aí várias coisas que vão se somando para trazer deixar essa questão ainda mais complexa. Eu estava lendo que ela matou de um quarto a um terço das tropas, né? Foi uma peste Sim, devastadora, assim. sim. Queria que você falasse um pouco dessa peste, o que a gente, se você pensou em alguma analogia com o momento que a gente está vivendo, como é que você tem para a gente puxar esse primeiro fio aí, desses muitos? Então, a peste é uma história. É interessante a história da peste de Atenas no século V, porque é isso, né? Eles estavam em guerra na hora, né? Era a guerra do Peloponeso, é o começo da guerra, né? No segundo ano de guerra, a peste toma a cidade, né? E o interessante é quando eu falei que havia uma relação clara com a democracia ateniense, assim, né? Porque todo o governante da época ali era o Péricles, né? Que é o grande governante da democracia ateniense, né? É ele que está comandando Atenas naquele momento, né? É ele que faz o discurso para que Atenas entre na guerra contra Esparta, né? Uma guerra por vários motivos, né? Ela é uma guerra política contra Esparta, né? Tinha uma tendência, uma briga política de domínio, né? Atenas já estava dominando as cidades da Grécia, né, por conta do acordo, né, de Delos, né, da Confederação de Delos. E aí o que acontece, o que acaba acontecendo é que eles entram na guerra por conta de Péricles, né? E o primeiro ano de guerra, a guerra está acontecendo. A guerra também tem motivos econômicos, né? Porque existia uma disputa entre Atenas e Corinto, uma disputa econômica, né? Corinto era uma outra potência econômica. E o que acaba acontecendo é que nesse primeiro momento de guerra, no primeiro ano, vários mortos, normal, assim como uma guerra qualquer, Normal. mas
Mas no segundo ano, o que acontece é que ele faz uma estratégia, o Péricles, isso é o mais interessante, eu acho. A Vitor, estratégia de guerra ô, dele Vitor, só tá travando um pouquinho. Você tava do outro lado, tava melhor. Aí você ficou tá melhor. mexendo, só se você não mexendo no celular é melhor. É, É que eu tô com o celular aí na tá mão, acho melhor. que assim é melhor colocar aqui no chão. Coloca Então, ele no lugar. e aí o que acontece então é que a estratégia que o Péricles faz é chamar toda a população de Atenas, que estava toda fora da muralha, para dentro da cidade, né? Porque ele tem uma estratégia defensiva, né? Então ele imagina que ele vai atacar por fora Esparta, enfim, toda a Peloponésia, né? Que é a península, né? Embaixo de Atenas. E aí ele acha que ele vai atacar todo mundo por fora, mas que ele deve recolher todos os cidadãos atenienses para dentro dos muros da cidade, né? E é nesse momento que está todo mundo recolhido, está todo mundo junto, né? Em cabanas dentro da cidade, nos templos. Atenas está lotada de gente, é nesse momento que a peste aparece. E aí, quando aparece, ela dizima, né? E vai ser, na verdade, fundamental para depois para a perda, né? Atenas acaba perdendo depois a guerra e essa peste ela é fundamental para essa perda, né? Então, Tinha uma passagem que tem a ver com isso que você falou, que ele fala que a cidade definhava por dentro e por fora. sim, Os atenienses caíam por terra por causa da peste e eram devastados, caíam por terra por causa da guerra e eram devastados no interior pela peste, né? Então essa estratégia dele acabou sendo uma coisa louca, né? Por conta da peste também. sim, bem a guerra do Peloponeso ela começa em 431 a.C., né? E ela termina em 404 a.C., né? A gente está falando aí de um momento logo antes bom, bem mais ou menos na época em que está aparecendo a filosofia, né? Tudo isso, né? A peste ela se dá bem no comecinho da guerra. Ela se dá, a peste começa em 430. Então ela dura 2 anos, a peste, de 430 a 429. E o Péricles acaba morrendo por conta da peste. Ele é uma das vítimas da peste, né? Justamente. E então é bem no comecinho da guerra, né? Ela determina assim a entrada, vamos dizer assim, de Atenas na guerra, né? E uma entrada já muito, muito ruim, né? Porque é uma entrada já defasada, né, por conta da peste, né? Já tá todo mundo, né? Não só a guerra vai começar a ruir mais ainda depois, né? Mas Atenas já entra já muito debilitada, né, na guerra por conta da peste, né? E sem o seu maior comandante, né? Tem uma passagem lá que diz que a peste volta em 427, né? Que ela seria de 430, 420, e daí, mais que o Tucídides diz que, na verdade, ela nunca deixou Atenas, né? A peste sempre esteve lá. Eu achei isso muito louco por conta das discussões que estão tendo hoje, né? Você vai ter uma reinfecção, mas na verdade não é uma reinfecção, é porque o vírus não saiu direito do corpo, vai ter um segundo momento que vai todo mundo reinfectar. E tem essa mesma questão aqui, né? Como é que... Tem uma segunda onda em 427, né, da peste que ataca de novo as pessoas, né? E o relato que ele faz, que o Tucídides faz no livro, né, no livro 2, é desesperador, né, na verdade, né? Ele faz um relato muito detalhado do que é essa peste, né? É grande o relato dele da peste, né? E aí ele explica tudo como funciona, né? Como que eles não conseguiram, na época, os médicos não conseguiram decifrar o que era, né? Essa peste, né? Ainda tem discussões até hoje sobre que peste seria essa, que doença seria essa, né? Mas o legal é que o Tucídides ele dá todos os sintomas, né? Ele explica muito bem qual que é o tipo de ação, né, da peste nas pessoas, né? Mas ele fala assim, ó, a gente não conseguiu, não sabe o que é. Eu descrevo muito bem detalhado aqui no livro, justamente para no futuro as pessoas poderem dizer, né? Ou médicos do futuro consigam, de alguma forma, solucionar esse enigma, né? E descobrir o que era isso que assolou, né? Uhum. Eu vi que para a história da medicina é super importante, né? Tem muitos estudos da medicina e tem também estudos históricos que relacionam a questão médica com a questão historiográfica, né? E aí queria que você falasse também um pouco sobre isso, assim, da importância, né? Porque hoje também tem uma questão, fica falando de morte, fica falando disso o tempo inteiro, a gente não precisa saber tantas coisas, né? Essa questão agora dessa subnotificação. Queria que você falasse um pouco da importância desse relato
aí como você está falando, né, desse detalhismo, dessa coisa, da importância desse relato para a gente hoje, É, depois de eu acho desse que tempo. a medicina, ela é uma, vamos dizer, uma técnica empírica, né? Ela se dá a partir de experiências, né? Ela não é uma ciência dura, né? Como a gente fala, né? Não é uma ciência com base em princípios muito bem definidos ou coisas do tipo, né? Ela é uma ciência empírica, né? Ela se dá em cima de resultados, né? Testes e resultados, né? E aí eu acho que nesse sentido a história é muito importante, né? Para a medicina, né? Porque é nessa acumulação, vamos dizer, de experiências e de retomadas e análises de vários casos de acontecimento de doença, nesse momento que é desse modo que vai se fazendo, né? Toda o que seria um progresso técnico da medicina, né? Então, é muito importante, né? Epidemias também não são coisas que acontecem sempre, né? De maneira generalizada, né? Pelo menos, né? Então, é muito importante, né? A gente ter essa, essa vista perspectiva, né? De toda a história, né? Todas as epidemias que tiveram, né? Ali, no caso dessa epidemia de Atenas, a gente vai ter justamente o consolidação do que é uma epidemia, né? É essa epidemia de Atenas que dá um pouco essas bases, né? Aparentemente, é bem possível que o Hipócrates, né, que era um médico grego, né, da época, né, o famoso médico grego da época, ele escreve um livro, né, que é As Epidemias, né? Muito provavelmente ele viu essa epidemia ateniense, né, e isso foi um caso importante para ele, e ele justamente escreve um livro para comentar sobre essa como se dá, né, uma epidemia, né? O que era isso, né? O que é uma coisa que começa a passar para todas as pessoas, né? Você imagina para um, sei lá, cidadão comum, tratar de coisas que ele não vê, né? E que na verdade vão passando e dizimando a cidade completamente, né? E a primeira coisa que o cidadão comum olhava e falava é que isso era castigo divino, né? E porque é bem se pensar isso mesmo, que você não Até consegue hoje, ver. né? Então é castigo divino. Então existia também, né, o Hipócrates que estava ali tentando de alguma forma identificar as causas médicas disso, né? O interessante é que, falando dessa coisa de castigo divino, tem uma passagem que o oráculo, na verdade, comentou sobre a guerra, né? Bem no começo Uhum. tem duas passagens de oráculo, né? A primeira é com relação a Esparta, né? Falando que Esparta ela deveria, se ela entrasse na guerra com toda a força, o oráculo de Delfos diz, né? Lá o oráculo de Apolo, né? Ele diz para Esparta que se Esparta entrasse com toda a sua força na guerra, a Esparta conseguiria vencer a guerra contra essa grande potência, né, que era Atenas, né? Ao mesmo tempo tem um outro oráculo que fala para Atenas, né? Atenas manda também manda Atenas também manda o oráculo para lá, né? E o oráculo diz que quando for ocupado um lugar, um prédio público de Atenas, é o momento em que a peste vai assolar, né? Então, já tem algumas coisas, assim, a doença vai assolar, né? Vamos dizer assim. E aí já tem essas questões divinas já anteriormente colocadas, assim, e isso vai aparecer e o povo vai achar que, de fato, é a fúria dos deuses, né, contra a cidade, principalmente porque eles estavam em guerra, né? Então esses são justamente os momentos em que os deuses influenciam, né? Eles que estavam, enfim, lendo Homero, né? Estavam lendo a Ilíada, onde os deuses interferem o tempo inteiro nas guerras, né? Então era isso que de alguma forma estava acontecendo, né? Os deuses estavam lutando contra a cidade, né? Em favor de Esparta, né? Frente a Atenas. Né? E aí tem uma passagem que diz que Péricles, ele tenta colocar uma coisa junto da outra, né? Dizer, olha, tem a peste, tem a guerra, vamos nos unir como um corpo único, né? Essa ideia de corpo, né? Como um corpo político também, né? Um corpo físico, que vai ter a ver com a medicina, enfim, depois também, mas um corpo político, né? Somos um, vamos juntos, né? É um discurso aí que a gente está acostumado a ver também. Como é que esse olhar para essa peste
se junta um pouco com esse olhar para a guerra, né? E essa ideia de corpo político fica bem, se estabelece de uma maneira bem importante nesse momento, por conta também desse grande estrategista, né, que acaba morrendo aí por conta da pandemia. Sim, o Péricles, ele é a figura da, assim, comumente, né, tratado como a figura da democracia ateniense, né? É a grande figura dessa democracia ateniense, né? O texto que é vamos dizer, a fonte do que a gente entende como a democracia ateniense, assim, o melhor exemplo do que é a democracia ateniense, ele é imediatamente anterior ao texto sobre a peste, né? A parte sobre a peste do livro, né? Ele é imediatamente anterior. Então, logo antes dele falar da peste, ele tem o discurso fúnebre do Péricles, né? Que é o discurso para os mortos no primeiro ano de guerra, né? Então, eles fazem uma cerimônia fúnebre, Atenas faz uma cerimônia fúnebre para os mortos no primeiro ano de guerra, e Péricles é chamado a falar em honra desses mortos, né? E aí é nesse momento em que ele comenta sobre a democracia grega, né? É nesse momento que ele comenta como que todos esses guerreiros que morreram nesse primeiro ano de guerra, na verdade, eles colocaram sempre o bem comum da cidade na frente do seu bem privado, né? E aí ele valoriza muito essa questão da cidade como um todo, né, frente às aspirações individuais, né, dos cidadãos, né? Então, o Péricles é nesse momento que se monta isso que seria a democracia grega e o orgulho, né, da democracia ateniense, né, que o cidadão ateniense tinha da própria democracia, né? Ele comenta até da filosofia, né, um pouco também de passagem, assim. Atenas era conhecida por essa hegemonia cultural também, né, sobre a Grécia, né? O que era toda a Grécia, né? Que na verdade a Grécia não é o que é a Grécia hoje, né? A Grécia é todo o Mediterrâneo, né? Mas enfim, tinha uma hegemonia cultural ali, né? Todo o Mediterrâneo, de certa forma, culturalmente se reportava ali, né? A Atenas culturalmente, né? Mas então o Péricles, ele justamente nesse discurso ele evidencia toda essa questão da democracia, que é justamente o que está em questão, né? Assim, Esparta claramente era uma sociedade oligárquica, né? Então, a briga também ali entre Atenas e Esparta é uma briga de democracia versus oligarquia, né? Explica o que é essa oligarquia, só para deixar claro. A oligarquia seria literalmente o governo dos poucos, né? É o governo de minorias, né? Normalmente isso é associado a gente que tem mais dinheiro, né? Desde a antiguidade isso, né? Quem são os oligarcas são aqueles que têm mais dinheiro para bancar, enfim, suas próprias campanhas políticas e sua própria formação política e por isso conseguir. Então é o governo dos poucos, é o governo de alguns, né? Vamos dizer assim, né? E Esparta tinha essa grande... tinha essa formulação política, né? E Atenas era vista justamente como esse lado democrático. Apesar que a democracia ateniense também não é... Principalmente se a gente for pegar ali o discurso fúnebre do Péricles, a democracia ateniense, ela também não é uma democracia estrito sensu, pelo menos do jeito como ele fala, né? Todo o discurso dele, que seria esse discurso base para a democracia, é um discurso muito... com muitos tons aristocráticos, né? O tempo inteiro ele está exaltando a virtude dos guerreiros, a glória que os guerreiros teriam, né? Toda uma moral do guerreiro está colocada ali no discurso fúnebre dele, que é a moral, primeiro, da Grécia arcaica, né? Claro, uma releitura política agora de uma moral que já vem de muito antes, mas também uma intrusão de uma espécie de elementos, né, aristocráticos, assim, vamos dizer assim, o estofo, parece, dessa democracia é um estofo aristocrático, né? E isso, claro, está colocado na própria figura do Péricles, que não era uma pessoa que veio do povo, era uma pessoa que veio, de fato, de um setor mais abastado do interior de Atenas, né? O Péricles era... A mãe de Péricles era sobrinha de Clístenes, que tinha sido um dos grandes reformadores da Constituição ateniense, enfim. Então, tem toda uma relação que também essa relação bater o martelo sobre a democracia ateniense não é uma coisa tão fácil, assim, mas justamente está colocado aí nesse momento do discurso fúnebre. E é isso, claro, que tudo que vai ruir
frente à peste, né? É, Uhum. é tudo isso que vai ser, que vai cair, né? Enfim, o Péricles, vamos dizer assim, se a gente pudesse falar, parece que, se pudesse fazer uma interpretação meio forçada, assim, a gente poderia dizer que, na verdade, os deuses eles estavam contra justamente esses elementos democráticos, né? Eles estavam do lado de Esparta, né? Eles estavam do lado da oligarquia naquele momento, né? Que eles justamente mandaram a peste para acabar com Atenas, né? Que horror. Você estava falando um pouco dessa questão desse papel predominante na cultura, né? Também estava se colocando nesse momento, né? A gente tem relatos, tem, por exemplo, a questão do Édipo, né? Que se fala, né? Dos pássaros que estão voando e tal, que estão trazendo, estão anunciando a peste, né? Tem aquela passagem bonita ali. Tem passagem na Ilíada. Tem a questão também, enfim, lá eu ia falar Medeia, mas não é Medeia, é a outra. Antigo, né? Que quer enterrar o irmão, né? É Aquele antigo, né? momento de passagem ali, antigo, né? Que tem a ver um pouco com essa questão também de enterrar seus mortos, enfim. Tem sempre aí uma relação, né, da história na constituição das lendas e da cultura, né? E essa questão da peste também vai perpassar aí muitas desses relatos, né, que a gente muitas vezes não se dá conta também, né? A gente falou também do Sócrates, que passou teve essa vivência, enfim, vários dos relatos culturais que chegam para a gente, tanto filosóficos quanto artísticos, perpassa um pouco, né, a questão histórica, né? E a peste está aí um elemento super importante, né? Como é que você vê essa reverberação nesses relatos que a gente lê tanto e muitas vezes não se dá conta, né, do que está ali Sim, exatamente? por exemplo, vou primeiro falar sobre Sócrates, depois um pouco sobre o Édipo, que tem claras relações com isso, né? Primeiro é que Sócrates era aqui nesse momento Sócrates é jovem, né? Assim, Sócrates tem meia idade, vamos dizer assim, né? Ele tem uns 40 anos por aqui, alguma coisa do tipo assim. Super jovem. É, e, a, e ele lutou, né? Isso é comentado normalmente nos textos filosóficos de Platão. Vira e mexe aparece essa vinculação com Sócrates militar, né? O Sócrates ele tinha sido militar, ele é tipo, uma espécie de herói de guerra, né? Uhum. É, e isso é o tempo inteiro tratado. Ele saiu da guerra com honras, né? De fato, de ter sido corajoso e tudo isso, né? Ele fez todos os deveres cívicos dele. Então, Platão faz questão sempre de marcar isso. É nessa guerra que Sócrates lutou, né? É na guerra do Peloponeso, né? Aparentemente, Sócrates lutou em 3 batalhas, né? A batalha de Potidaia, a batalha de Anfípolis e a batalha de Délio. São 3 batalhas da guerra do Peloponeso, né? O Sócrates lutou nessas batalhas, então é desse momento aí que aparece a figura do Sócrates militar, enfim, né? Quando ele fala, por exemplo, da filosofia, ele fala que a filosofia é passar em revista a si e aos outros, né? Ele fala lá na Apologia, né? E esse passar em revista é justamente uma referência a esse passado militar dele, né? Literalmente como passa a revista às armas, né? Enfim. Então, tem toda essa relação do Sócrates com a guerra e é desse momento, justamente, né? É o Sócrates de meia-idade que está guerreando, de fato, né? E que ainda não é aquele Sócrates da filosofia que a gente vai conhecer, né? Que é o Sócrates, de fato, o Sócrates mais velho, é o Sócrates posterior. A gente tem que pensar, a guerra acaba, ele basicamente vive durante a guerra do Peloponeso, Sócrates, né? Porque a guerra acaba em Uhum. 404 a.C. E Sócrates morre em 399 a.C. Quer dizer, Sócrates morre 5 anos depois do fim, né? Da guerra do Peloponeso, né? É o momento justamente de decadência de Atenas, né? A filosofia, ela não é o apogeu de Atenas, né? A filosofia, ela nasce justamente na decadência de Atenas, né? No momento dessa decadência política de Atenas que a filosofia nasce. Nasce, de fato, como uma coisa nova, né? Ela não nasce como... Então, a filosofia está muito vinculada a esse declínio de Atenas. Então, isso em primeiro lugar com relação ao Sócrates e tal. Mas com relação ao Édipo, tem uma coisa muito Só um interessante. minutinho, Vitor, o Wagner perguntou, ele quer saber exatamente como é que Sócrates, ele lutou mesmo? Ele perguntou, ele pegou a espadinha e Parece lutou? que sim. Ele lutou Parece que mesmo? sim. Ou ele ficou lá filosofando, pensando sobre a guerra? Não, parece que ele lutou, sim. Quando se fala dessa incursão militar do
do Sócrates, normalmente é comentado que ele, de fato, é uma espécie de herói de guerra mesmo. Ele era famoso pela coragem dele, né? Isso é usado como argumento o tempo inteiro por Platão, né? Pelo Platão. Porque quando é falar, normalmente, às vezes se fala assim que, se falava, né, em Atenas, que Sócrates não cumpria os seus deveres cívicos. Né? Ou seja, ele estava interessado em ficar conversando lá na Ágora com as pessoas e não estava interessado em, cumprir, em pegar cargos políticos, nem de participar da Assembleia. Ele não, né? Isso era mal visto pelo cidadão ateniense, né, normalmente. Mas aí o Platão sempre dava o argumento de não, ele sempre cumpriu todos os seus deveres cívicos, inclusive ele era famoso por sua coragem na guerra, né? Então ele colocava de fato a cidade na frente da sua própria vida, né? Essa é a deliberação, né, de um bom guerreiro, né? Colocar o bem da cidade na frente da sua própria vida, né? E o Sócrates é isso, ele era essa figura, isso é relatado que de fato ele foi uma figura importante, né, no interior da guerra do Peloponeso, né? Não uma figura de proeminência no sentido, não era um comandante ou nada do tipo, mas foi um guerreiro de coragem, né? Então isso é narrado o tempo inteiro. Então parece que ele pegou na espadinha, assim, no gládio, né? Eles chamam de... E de fato foi para guerra mesmo. É aquela que a gente está falando do jovem Sócrates aqui, né? Não é o Sócrates que a gente conhece nos diálogos platônicos, né? O Platão foi discípulo do Sócrates, provavelmente quando Platão conhece o Sócrates já é mais velho, né? Porque ele morre por volta de uns 70 anos, se eu não me engano, o Sócrates, né? É essa época que o Platão teve acesso, né, ao pensamento socrático, né? Então ele já era uma espécie de herói de guerra, né? Que ficava pela cidade, né? Vagando, né? Sem nada o que fazer. Também uma, uma figura que reaparece, né, na história também. Que essa figura do herói de guerra meio... claro, visto pela cidade como meio decadente, né? Mas sobre o Édipo, especificamente, tem uma questão muito interessante com relação à peste, particularmente, porque quando o Édipo começa, a primeira parte do Édipo, né, que a gente chama de o prólogo e o párodo, né? São as duas partes que é o começo, né? O prólogo é a primeira parte que tem fala, né? Começa justamente com o Édipo, né? Frente ao coro, né? Dos anciãos de Tebas e todos os cidadãos tebanos lá. E depois entra o primeiro canto coral, que é o momento que aparece esse primeiro coro. Normalmente essa é a entrada do coro, que é o chamado de párodo, né? A entrada, justamente, do coro. E aí é nesse momento que o coro também canta sobre a peste, porque a peste está assolando a Tebas, né? Todo o problema com Édipo, a maldição de Édipo, pessoal, né, de Édipo, né, dado sobre a família de Édipo, aparece para a cidade como a peste, né? E o Édipo está desesperado com relação à peste, enfim, um contexto de caos, né, muito problemático. O Édipo é o rei, né, é o tirano, né, esse é o nome, né, da peça, né, Édipo tirano, né, Édipo rei. Ele é o tirano de Atenas, né, o tirano não tem um sentido aí pejorativo, não, mais ou menos como o rei mesmo. Mas Édipo é o rei, e aí a peste, então, assola Tebas, né, no caso do Édipo é a cidade de Tebas, e Édipo, então, envia Creonte, que depois vai aparecer também em Antígona, né, porque é mesmas histórias, né, ele envia Creonte, que é jovem ainda, o jovem Creonte vai para Delfos, né, para tentar descobrir, né, por meio das falas do oráculo de Delfos, né, por que a peste está assolando Tebas, ali no caso, né? E aí a gente vê também que, desse ponto de vista, a peste é uma coisa estritamente religiosa, né? De fato, é uma espécie de castigo dos deuses, né? Ali no Édipo, né? E aí essa peste, então quando Creonte volta, a peça começa com essa volta de Creonte. Creonte diz, então, que Atenas está amaldiçoada, vamos dizer assim. Tebas, né, no caso, né, ali. Tebas está amaldiçoada. E aí a causa dessa maldição vai se descobrir ao longo da peça, né, que é o próprio Édipo tá ali, né, porque ele é o caso de todo, ele é a causa, né, de toda essa concupiscência, né. Só que a grande questão é que essa peste que aparece
no Édipo Rei, muito provavelmente tem como base a peste que apareceu, que assolou Atenas no século V, que é narrada pelo Tucídides, né? Então a gente tem, nesse caso, primeiro, uma clara, um relato, que é um relato, vamos dizer assim, histórico e científico, no caso do Tucídides, dessa peste, né? Tucídides tem quando ele fala da peste, ele tem um vocabulário estritamente médico, né? Ele parece um técnico, de fato, né, da medicina, falando sobre a peste, né? Claro, é o vocabulário da época, o vocabulário hipocrático, que ele está se valendo, mas ele se utiliza desse vocabulário médico e, ao mesmo tempo, a gente tem, num contexto mais dramático, vamos dizer assim, né, a apropriação artística, né, ou dramática dessa peste que está inserida principalmente no começo do Édipo, né? Que é exatamente um momento que parte, né, toda a história do Édipo, que é essa parte da peste assolando Tebas, né? Então, quem quiser dar uma olhada e conferir isso, bem o comecinho do Édipo mesmo, é a primeira parte, os primeiros diálogos e logo em seguida o primeiro canto coral, justamente falando sobre a peste, narrando essa peste de um ponto de vista dramático, é muito bonito, enfim, vale a pena ler também. Então a relação é direta do Édipo com essa história, né? O Wagner, ele perguntou uma coisa, depois ele até falou que a pergunta fora de contexto não é, que aqui é assim, né? A gente vai falando, vai entrando, tem um delay aí, tá tudo certo. Ele perguntou se o Sócrates não escreveu, né? De fato. É isso que ele quer saber da história da escrita do Sócrates, de Platão, enfim. O Sócrates não escreveu nada, né? Nada restou assim, né? Que seria da própria escrita do Sócrates, Pena, né? né? Sócrates, ele era no caso não era pena, né? Não sei nem o que era na época, né? Talvez algum tipo de inscrição, não sei. Mas enfim, não sobrou nada das mãos de Sócrates mesmo, né? Porque Sócrates ele não estava interessado nesse discurso escrito, né? Ele basicamente conversava, né, com as pessoas, né? E ele era famoso, o que é a grande coisa, né? A grande importância ali é essa defesa de uma espécie de modo de vida filosófico, né? Isso que é vamos dizer, a originalidade ali do Sócrates, né? E o importante é que essa figura do Sócrates, ela é uma figura que vai influenciar toda a posteridade filosófica. De fato, ele vai ser o modelo do filósofo, né? E isso vai ser retrabalhado o tempo inteiro pela tradição filosófica posterior, né? Então, a começar primeiro por Platão, né? Que é o grande responsável por essa figura que a gente tem de Sócrates, né? De Sócrates. Então, Sócrates é a personagem principal, né? De quase todos os diálogos platônicos, né? Ele é o grande expositor de quase todos os diálogos platônicos, né? Essa, sem dúvida, é a fonte mais importante do Sócrates, né? Mas não é a única também, né? A gente tem outras duas fontes importantes que, primeiro, a comédia de Aristófanes, né? As Nuvens, onde Aristófanes também Sócrates também é uma personagem importante, né? Lá na comédia de Aristófanes associado muito aos sofistas, né? Então Sócrates não é tido como né, vamos dizer assim, do ponto de vista platônico, Sócrates é um grande existe um grande embate entre Sócrates e os sofistas, né? Os sofistas são os grandes inimigos de Sócrates do ponto de vista platônico, né? Mas do ponto de vista do Aristófanes, o Aristófanes simplesmente, né, um comediante, ele vê como mais um, simplesmente, né? Ele vê como o Sócrates mais um daqueles, né? E parece que essa, de fato, era a opinião popular, né? Era essa opinião de que o Sócrates, na verdade, era simplesmente mais um sofista. E a terceira fonte que a gente tem vamos dizer, das práticas socráticas todas, é o Xenofonte, que também foi um discípulo de Sócrates, né? E o Xenofonte, o Platão muito ligado à filosofia, né? Essa consolidação da filosofia mesmo, né? Talvez seja esse primeiro grande filósofo, Platão, mas no Xenofonte, o que é muito valorizado são esses atos socráticos, a vida socrática, né? O modo como ele agia é muito mais importante do que as formulações filosóficas e teóricas do Sócrates propriamente dito, né? Então, também existe também o Xenofonte, a principal referência é um texto chamado As Memoráveis,
de Xenofonte, que é um texto justamente sobre Sócrates, né? Um texto grande, um livro grande sobre Sócrates, né? Então a gente tem essas três fontes escritas aí sobre Sócrates, mas na verdade Sócrates nada escreveu, né? Enfim. Acho que respondeu a pergunta do Wagner. Né? Você está falando que, na verdade, a filosofia em si, né, quando a democracia, quando toda essa guerra acabou e tal, que foi, digamos aí, que a filosofia de fato começa a ascender, né, a ter essa ascendência maior sobre a sociedade, começa, digamos, a brilhar, né, para usar uma palavra que não cabe. A gente está passando por esse momento, né, e fica digamos, essa briga de narrativa, né, vai ter um mundo melhor, as coisas vão... E aí eu queria que você falasse um pouco sobre exatamente isso, né? Nesse momento em que a questão mais prática da vida aí, ela, né, é que esse mundo que se conhecia decai, entra em decadência, um pensamento novo aparece, né? Um pensamento aí que, na verdade, plasmou um pouco o mundo ocidental, né? Como é que a filosofia trabalha com isso? Como é que você acha que nesse momento dá para fazer uma analogia entre uma coisa e outra, forçando a barra? Como é que você vê que, na verdade, a questão filosófica pensando esses momentos assim tão potentes, né, da historiografia? Tem eu vou citar um crítico literário famoso, né, que é o Robert Schwartz. Quando eles lançam a revista Novos Estudos Sebrap, né, do qual faziam parte, né, enfim, ele faz o texto de abertura de Novos Estudos, e o Roberto tem uma frase que ficou muito famosa nesse texto de abertura e que eu acho que pode ser uma referência para a gente agora para pensar isso justamente, né, no caso aqui da filosofia. Ele está pensando em termos mais genéricos, mas a gente pode pensar na filosofia. A frase dele é a seguinte: a situação é péssima, perfeita para se fazer uma revista, né? E acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente pode tomar justamente essa frase como guia, né? Na verdade, quanto pior é a situação, né? Pior são as mudanças que estão acontecendo, né? E esse não entendimento que a gente tem sobre o mundo, né? Essa caída das nossas verdades, ou da estabilidade que a gente achava que o mundo tinha, né? Na verdade, parece ser a condição perfeita para algum tipo de pensamento mais teórico que busca organizar, né? Esses novos fenômenos, né? Que a gente está vendo, né? Então, eu tenho clara impressão, e não é simplesmente demagogia aqui, ficar simplesmente falando da boca para fora, não, mas eu tenho clara noção que esses momentos de crise, né, eles são os momentos mais oportunos para o pensamento teórico, né? E aí a filosofia, de fato, é a importante referência, né? Talvez a mais importante referência para reformulações teóricas, né? Então, vamos dizer assim, qualquer grande, espero que apareça, né, aí, né, um grande filósofo do nosso tempo, né, vamos dizer, que organize todas essas coisas novas, né, e consiga, então, estabelecer uma espécie de, enfim, uma espécie de grade, né, de leitura, lentes que proporcione lentes para que a gente consiga ler bem, né, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Mas os grandes filósofos eles aparecem nesse momento, justamente, né? Não só grandes filósofos, né? Grandes pensadores, de maneira geral, aparecem nesses momentos de crise, né? Que é o momento em que precisa de alguma organização, né? Intelectual e teórica de todos esses movimentos. Então, estou com o Roberto Schwartz aí. Eu acho que é perfeito para pensar, né? Já dado que tá tudo caindo, né? Ou seja, que tá tudo em ruínas, né? É o momento perfeito para que a gente pare, né? E pense, né? O que está acontecendo e tente, de alguma forma, reformular. Então, na verdade, toda essa crise intelectual, enfim, de princípios que a gente tem, talvez seja a oportunidade perfeita para esse pensamento teórico, né? A gente só vai saber disso no futuro, né? Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar uma na outra. Quando a gente fala, né, organizar, sei lá, vem o médico, sei lá, ministro da saúde, seja ele quem for, assim, vem organizar uma questão, vamos usar a máscara, não vamos. Isso organiza materialmente, né? Quando você diz organizar filosoficamente, organizar essas ideias, o que isso exatamente significa, né?
E aí, juntando com o que o Wagner está perguntando, se a gente só vai saber isso daqui a 150 anos, como é que é essa organização e no tempo também. Eu acho que essa organização talvez interesse isso mais, né, para você, né, no sentido do seu canal, né? É uma espécie de organização que é uma organização de, no caso da filosofia, de fenômenos, né? O que que a teoria faz? O que que é a teoria, né? Ela são princípios, né, ou que consigam organizar a multiplicidade dos fenômenos, né? Então, a gente tem fenômenos que, enfim, que são muito novos, né, que estão aparecendo agora, né? Eu posso citar, sei lá, só para dar algum exemplo para entender o que está acontecendo, né? Fenômenos políticos, né? Uma nova espécie de populismo, né, que a gente não entende muito bem o que é político. A gente tem, por exemplo, no âmbito discursivo, questões como as fake news, né, que é discurso, é um tipo de discurso que não mimetiza propriamente a realidade, né? Ele não busca copiar a realidade, dizer alguma coisa verdade sobre o mundo, mas ele visa produzir algum tipo de coisa no mundo, né? Então ele é um discurso prospectivo, né, e não mimético, né? Então, ou Me por cria um novo mundo, exemplo, só para, como se criasse um novo mundo falseado. É um falseamento, mas é uma criação de um mundo outro, assim, que do falseado é ponto, esse. isso do ponto de vista assim, né, que seria o ponto de vista filosófico básico, assim, padrão, né, platônico, né, de base platônica, seria a gente imaginar que ele é um tipo de discurso que produz ilusões, né? Ele é um discurso produtivo, né? Ele busca criar realidades, né, por meio de ilusões, né? Então ele busca influenciar diretamente na realidade, né? Então ele busca produzir realidades, né? Ou seja, né, é um tipo de discurso, por exemplo, sei lá, qualquer tipo de propaganda falsa que existiu durante as eleições. Ela tem, né, as eleições passadas foram muito marcadas por isso. Ela tem como objetivo que determinado candidato ganhe as eleições. Ela busca produzir alguma coisa no mundo, né? Que determinado candidato ganhe, né? O que é completamente diferente de um discurso do jeito como a gente entende normalmente, que é o discurso mimético, né? A gente entende o discurso que é um discurso verdadeiro ou falso, né? Ele diz alguma coisa sobre a realidade ou ele não diz aquilo que a realidade é, né? Só que parece que não é por isso que de fato não é por isso que as fake news elas não estão tratando nesses termos, né? E aí, de fato, a gente precisa de algum tipo de teoria, vamos dizer, que organize, que consiga dar conta desse fenômeno, né? E aí uma teoria do discurso mimético, por exemplo, ela já não consegue dar conta, né? Então a gente precisa de um outro tipo de teoria discursiva. Estou dando só um exemplo só, né? De como é essa organização teórica em cima de fenômenos novos, né? Então, ou por exemplo, sei lá, são muitos fenômenos novos, né? Toda a discussão do lugar de fala também é uma questão muito importante também no âmbito discursivo e até no âmbito epistemológico, né? No âmbito de conhecimento, né? Como você estabelece conhecimento sobre alguma coisa, né? Então a gente tem muitos fenômenos que a gente ainda não está conseguindo compreender direito o modo como eles funcionam e a gente não tem um tipo de teoria que dê respaldo a eles, né? Que faça a gente compreender eles na sua unidade, né? O que eles têm em comum, como essas coisas estão funcionando juntas. Então, a gente, de fato, a gente está, vamos dizer assim, a gente precisaria de um grande teórico, não necessariamente um filósofo, podia ser um teórico de qualquer tipo, mas pode ser um filósofo também, né? Mas um teórico que organize esses fenômenos e consiga compreendê-los, né? Então, essa é a organização que a gente está falando. E aí, só para não deixar perder a outra pergunta do Wagner, né? É claro que essas coisas, elas são coisas que só vão ser reconhecidas pela posteridade, né? A gente só vai, de fato... a gente nunca tem, do nosso ponto de vista, a gente nunca tem a certeza daquilo que vai ficar e daquilo que não vai ficar, né? Na verdade, é só o tempo, né? Fazer para citar Shakespeare, né? A verdade é filha do tempo, né? Então, o tempo que vai dizer, né? O que fica e o que não fica, né? Eu queria te perguntar também, né, que eu nunca ouvi alguém falar da fake news de maneira tão poética, assim, ficou até bonito. Mas
tem esse discurso historiográfico, né? E o Tucídides é o grande, né? Um dos pais aí do discurso historiográfico ocidental, né? Ele organiza toda uma forma de se fazer, de se pensar historiografia. Quando eu falei com você para a gente conversar, eu pensei em Sócrates, porque eu vi uma aula maravilhosa sua sobre Sócrates, você falou para a gente falar do Tucídides, né? Queria que você falasse um pouco, e hoje você fala muito sobre isso, né? Que não existe a verdade, existe só o discurso sobre a verdade, é tudo subjetivo. Então, se fala mal de jornalista, se fala mal de história, né? Não tem a verdade, é só umas visões, e um é uma visão à direita, outra à esquerda, e não existiria algo do qual se partisse, né, concretamente. Eu queria que você falasse um pouco da diferença desse discurso filosófico, que pensa sobre, né, esse discurso historiográfico, e a importância, né, da gente ter esse pensamento sobre a realidade, né? Um pouco Sim. isso. Do ponto, o tipo de discurso do Tucídides, né? O Tucídides é uma das grandes referências, de fato, para a historiografia, né? É um dos primeiros desses historiadores, do modo como a gente entende, né? O que é história, né? Um pouco antes dele, mais ou menos na mesma época, é Heródoto, né? Heródoto fala sobre as guerras médicas, é o momento anterior, né? São as guerras contra a Pérsia, né? Ele deu o nome da história, né, para o livro, inclusive. O nome é justamente isso, né? O nome justamente vem daí, né? Histórias, né? O Tucídides também, né? História da Guerra do Peloponeso. E no caso do Tucídides é esse momento posterior, que é essa guerra, vamos dizer, interna, vamos dizer assim, da Grécia, né? No interior de uma mesma cultura, né? Entre duas, com base em questões do imperialismo, né? Que, de fato, Atenas exercia sobre essas outras cidades-estados gregas, né? Claro, a gente tem vários historiadores depois, né? Então, por exemplo, um historiador escreve em grego, enfim, mas trata da história romana, é Políbio depois. Depois a gente ainda tem outro historiador de Roma famoso, que é Tito Livio. Então, existe uma espécie de tradição aí que vai sendo consolidada do que é a historiografia, né? E o que seria esse método historiográfico, né? É um método, de fato, de pesquisa, né? O Tucídides já está tratando nesses termos, né? É disso que ele fala, né? Ele comenta também um pouco sobre isso, né? Isso tudo são pesquisas que ele fez, né? Não são exatamente coisas que ele viu, porque ele não poderia ter visto todos esses eventos, né? Mas o que ele fez é uma pesquisa, né? Então ele conversou com gente, ele leu coisas, né? E a partir daí ele foi instituindo, né? O que ele acreditava, o modo como ele acreditava que tinha acontecido as coisas e o modo como ele acreditava que não tinha acontecido, né? Claro, isso vai, de certa forma, isso vai se desenvolver, né? E vai, de fato, existir métodos historiográficos depois, né? Inclusive debates depois sobre métodos historiográficos, né? Quais são os melhores métodos a se tomar para se falar de historiografia, né? Enfim, existe um debate teórico próprio da historiografia. Mas esse é o início, justamente, de todo esse processo, né? Agora, o importante também, apesar desse, vamos dizer assim, esse aspecto, colocar bem entre aspas, né, científico, assim, da historiografia, né, do jeito como a gente está entendendo, né, claro, em oposição àquela historiografia que poderia também ser um começo, né, que é o tipo homérico, né? O Homero também está tratando também de uma guerra, né? Só que ele está tratando em outros termos que não são propriamente historiográficos, né? Então ele está narrando tudo aquilo que aconteceu, né? Nas batalhas contra a cidade de Ilion, né? Por isso Ilíada, né? Que é o lugar onde ficava Troia, que é na costa da Turquia, hoje da atual Turquia, que na época fazia parte da Grécia. Mas ali ele é um poeta, né? Sobretudo, né? O Homero, né? Então ele está tratando em termos poéticos, né? Da coisa, enfim, em verso, todos são exâmetros datíricos, todos têm uma forma muito bem estabelecida, né? São todos versos com a mesma métrica do começo ao fim. Ele trata da influência dos deuses, né? Os deuses, como eu disse, frequentemente estão influenciando nas batalhas. Então, o Tucídides, de certa forma, está se distanciando disso nesse momento que ele está fazendo, né? O que eu coloquei aqui, entre aspas, científico, mas é claro que não é, né? Porque ciência só vai aparecer, enfim, só no século XVI, XVII, né? O jeito como a gente entende ciência, mas um jeito mais, vamos dizer, mais próximo dos fatos, propriamente dito, se a gente fosse dizer num vocabulário bem anacrônico, que talvez nem se aplique de fato para o Tucídides. Mas o importante também, além disso,
é dizer que identificar que o Tucídides também veicula um discurso, vamos dizer assim, ele também está preocupado com uma narrativa política do momento, né? Qual é o contexto aqui que a gente está dizendo, né? Atenas sai da guerra contra os persas, das guerras médicas, como a grande responsável pela vitória da Grécia, né? A vitória da Hélade sobre a Pérsia, né? Uhum. A famosa, o marco disso é a famosa que é chamada Batalha de Salamina. Salamina é um lugar, né, na Grécia. Uhum. E a Batalha de Salamina é uma batalha que é vencida por Atenas, né? Atenas luta, né, com a sua frota naval, né? Atenas era muito famosa pela frota naval, né? Uhum. Então, a Atenas ganha essa batalha dos persas em Salamina e ela se torna, por conta dessa batalha, a grande responsável pela libertação, vamos dizer assim, pela liberdade dos gregos frente aos persas, que era o grande império da época, né? Uhum. Enfim, todo pro lado ali do Oriente Médio, o Irã, né? Hoje o Irã que seria os herdeiros desse império, né? Mas o que é importante é que Atenas sai de fato como essa grande responsável por isso, e isso legitima o domínio político de Atenas, né? Ou seja, Uhum. isso legitima todo esse imperialismo ateniense sobre as outras cidades, né? Toda essa influência que Atenas toma sobre essas outras cidades, né? Então, sempre isso é instituído, né? Atenas salvou contra os persas, né? Contra os bárbaros, né? Atenas, enfim, salvou a gente do domínio bárbaro, né? E isso o tempo inteiro é colocado em questão, né? E, na verdade, o que o Tucídides está fazendo é, de certa forma, mostrar que também não é bem assim, né? Atenas, inclusive, a Pérsia sempre... A Pérsia, que não é Grécia, não fala a mesma língua, enfim, não tem a mesma cultura, mas ela sempre está próxima, né, do discurso da política ali da Grécia, né? E ela sempre se recorre, de certa medida, né, nas negociações políticas, sempre se recorre, de certo modo, à Pérsia, né? E Pérsia não é bem um inimigo, como se quer pautar normalmente nos discursos, né? Mas Atenas, por exemplo, em algum momento do contra-guerra do Peloponeso, Atenas conta com apoio persa. Então, tem toda essa relação e o Tucídides justamente está tratando disso, né? Ou seja, é esse o contexto da escritura, né? Da história da Guerra do Peloponeso, né? E mostrar que não é bem assim como a gente entende, né? Não é, essa ideologia de Atenas salvadora da Grécia não é bem assim, né? Apesar de Uhum. Tucídides gostar muito da figura de Péricles, né? No começo da guerra, ele segura muito toda a virtude de Atenas nessa figura, né, de Péricles, que para ele de fato é uma grande figura, mas que morre logo no começo da guerra, né? Péricles Uhum. morre, se não me engano, em 429, logo no começo da guerra, né? A guerra começa em 430, né? Enfim, no Uhum. 431. Então, segundo, terceiro ano de guerra, Péricles já morre, né? Enfim, então tem todo esse lance também, no qual a historiografia ela é importante também, né? Que é a construção de narrativas, né? A história também é importante por Uhum. conta disso, né? Ela fornece as narrativas, né? Que vão trabalhar, né? Enfim, na nossa cabeça e vão organizar e possibilitar nossas ações, né? Políticas, né? Uhum. Bom, e você estava falando da diferença disso também para o discurso filosófico, né? A gente estava pensando um pouco nessa questão de falar que é tudo quase como se não existisse o fato em si, só pensamentos sobre que então não seriam importantes, né? E a diferença para o discurso filosófico, que é um discurso que vai pensar sobre isso, não exatamente vai pegar o fato em si como a historiografia. Queria que você falasse rapidamente, porque a gente já está indo para o final aqui da nossa hora de conversa, sobre essa diferença. Você falou agora bastante sobre esse discurso historiográfico, né, que o Tucídides ajudou a instituir, e um pouquinho a diferença para o discurso filosófico e a sua O importância. discurso em oposição, né, o que a gente pode dizer, todo esse estudo historiográfico, ele tem, de fato, a prevalência dessa pesquisa, vamos dizer assim, que é uma pesquisa
claro, de documentos, de relatos, né, de coisas do tipo, mas é uma pesquisa, vamos dizer assim, de coleção, né, de todos esses testemunhos e de toda essa documentação, né, e de síntese dessa documentação, né, posterior, né. O discurso filosófico em oposição, ele é um discurso organizado a partir de princípios, né. Isso é o mais importante, né? Quando nasce a filosofia, né? Bom, quem diz que quando nasce a filosofia é Platão e Aristóteles, né? Sempre é retrospectivo, né? Eles olham para o momento anterior e dizem, ó, tal fulano era filósofo, ciclano era filósofo, né? Então é sempre a partir deles. Eles são, de fato, a grande base disso. Mas quando eles vão dizer quando começa a filosofia, eles vão olhar para os autores pré-socráticos, né? Tem esse nome justamente porque vem antes de Sócrates, né? E eles vão apontar lá, ó, primeiro filósofo era Tales, né? Aristóteles vai dizer, por exemplo, né? E por que o primeiro filósofo era Tales, né? Não porque ele disse alguma coisa verdadeira, enfim, mas porque o modo como ele organizou o discurso dele era um modo de organização a partir de princípios, né? Então, de um princípio, né? De um comando geral, né? Uma espécie de princípio do mundo, né? Então, a gente tem essa coisa da ordem muito forte, né? Na filosofia, né? Então, Tales teria dito, tudo é água. Né? Quando ele diz tudo é água, com essa frase ele é o primeiro filósofo. Né? Não porque tudo fosse água, de fato, mas porque... Bauman já concorda. é, o, é a Sim, volta, né? É a volta eterno do retorno. parafuso, né? A gente voltou para o mesmo lugar. Mas quando ele diz isso, ele está dizendo que a água é o princípio que organiza todas as coisas. Né? Claro, isso vai ter divergência. Né? No começo eles vão muito associar isso aos elementos, né? Então Heráclito vai dizer tudo é fogo, né? Muito... Mas o importante é a organização do pensamento, né? É dizer que existe um princípio que organiza tudo, né? E que seria a causa, né, de todas as outras coisas, né? Então isso demonstra uma espécie de organização, né, cósmica, né, que a gente vai dizer, né? Uma organização desse mundo, né, grego, né? Então, é isso que o discurso filosófico ele começa dessa forma, né? Isso que eles estão identificando como discurso filosófico. É claro que isso vai se tornar muito mais complexo, né? Ali era só uma frase. Isso vai se tornar cada vez mais complexo. Mas é a partir desses princípios, né, que comandam todas as coisas, né? É a partir disso que a filosofia nasce, né? Isso é característico do discurso filosófico, né? E isso vai ser entendido como um discurso estritamente racional, né? E sempre justificado pela linguagem. Isso também é fundamental, né? A filosofia é sempre justificada pela linguagem, né? Quando você tem acesso direto à sabedoria, ao conhecimento, é mística, né? Religiosa, não é propriamente filosofia. Né? Bacana. Teria 1000 perguntas para você. Agradeço muito, assim. Queria que você falasse um pouco. Você está dando um curso virtual também, não está? Nesse momento? Eu Falar do dou seu um curso. curso. Eu dou um curso anual, todo ano. Eu dou no espaço lá do Rodrigo Naves, né? Que é um Grande, crítico de Rodrigo. arte conhecido, enfim. E eu dou esse curso de filosofia lá no espaço dele. Lá agora, como a gente está todo mundo em quarentena, o curso se tornou virtual, né? Então, enfim, pessoas do Brasil inteiro, quem tiver interessado do mundo inteiro pode acompanhar o curso. E é um curso de um curso de introdução à história da filosofia de um ano inteiro, né? Então vai de Sócrates até fim do mundo. Na verdade, a última aula é sobre o fim do mundo, né? É sobre essas Uau! teorias novas de fim do Talvez mundo, né? esteja perto, talvez agora esteja muito perto, ninguém sabe. É a filosofia derradeira, né? A última filosofia. Só para as pessoas poderem te acompanhar, Pensar Filosofia. O Wagner está perguntando onde fica. O seu Instagram é Pensar É Filosofia, é pensar isso? filosofia, Arroba E Pensar aí, Filosofia. é o meu Instagram do curso, assim. Então, se quem quiser, pode falar por lá. E as inscrições estão abertas. A gente está, na verdade, já começou. Então, mas a gente ainda está na filosofia antiga. Né? Então, vai ter mais 3 aulas sobre filosofia antiga. E aí a gente vai entrar na filosofia medieval. Vai depois começar com Agostinho. Então, o primeiro filósofo, vamos dizer, o último filósofo antigo e o primeiro filósofo medieval. Então, a gente está no curso, tá no meio do curso e as inscrições estão abertas. Enfim, quem quiser tá super convidado a aparecer, assistir uma aula, se quiser, para ver. Enfim, é Tá isso. bom, o Wagner tá falando que tá na Espanha e tal. Onde fica esse arroba Pensar Filosofia, É, você acha o Vitor. vocês podem falar comigo por lá, só mandar um direct lá ou Manda um mandar direct.
Ou mandar um e-mail pro. Tá na bio lá, tá um e-mail. Vocês podem mandar pro e-mail também, que eu respondo bem rápido. Tá Então, bom, o Ricardo gostou, falou que com o final da conversa ele gostou. Temos 20 segundos, vai ficar 24 horas nos meus stories, depois eu subo no meu canal mais pra frente. Obrigadão, viu? Muito bom falar obrigado, com viu, você. Paula? Bom dia. Tchau, gente. Obrigado por vocês Tchau. terem vindo. Até mais. Tchau, obrigado, gente.